Estética, botox, preenchimento, harmonização facial, tudo que nós queremos para ficarmos cada vez mais bonitas e mais jovens. Para conversar sobre isso aqui no Doutor TV, estou recebendo a Natália Penteado, que é biomédica esteta. Antes de começarmos a conversar com ela, já quero te convidar, claro, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, porque nós temos vídeos novos sempre com os melhores médicos todos os dias. Então acompanha aqui o nosso canal, tá bom? Natália, tudo bem, querida? Tudo ótimo, Keila. Como você vai? Tudo bem, Natália. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: posso fazer tudo ao mesmo tempo? Botox, preenchimento, harmonização? Ou você acha que é um pouco de exagero? Principalmente agora que os procedimentos estéticos estão mais acessíveis, você acha que nós, mulheres, principalmente, estamos exagerando um pouco? Na verdade, vamos responder essas perguntas com algumas coisas. A harmonização facial é um conjunto desses procedimentos. Então, sim, eu posso fazer a toxina botulínica, eu posso fazer o preenchedor, eu posso fazer ao mesmo tempo, sim. O que as pessoas estão exagerando é na quantidade e em sair das suas características. Então, muitas pessoas não estão buscando a naturalidade, a sua originalidade. Então, querendo virar outras pessoas. Então, esse é o problema. Que é aquela história, por exemplo, eu quero ter a boca da Juliana Paz, um exemplo. Ou exatamente. Quero ter a boca da Angelina Jolie. Ou quero ter o olho, não sei, parecido com não sei quem. Esse é o grande erro. Não é você fazer o procedimento, né, Natália? Exatamente. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui no consultório primeira coisa, a estética ela vai restabelecer a proporção e melhorar as suas assimetrias dentro do seu biotipo, dentro da sua estrutura. Então eu vou melhorar um lábio, eu vou melhorar o seu contorno facial de acordo com o seu rosto. Eu não consigo fazer com que a sua boca seja uma boca igual da Angelina Jolie. É impossível. Eu vou fazer com que a sua boca seja mais bonita, que ela seja mais carnuda, que ela seja mais desenhada na sua estrutura natural e não parecendo outra pessoa. Agora, Natália, existem contraindicações para esses procedimentos? As contraindicações normais em questão de gravidinhas, lactantes, doenças autoimunes, reações inflamatórias que já estejam, ou alguma patologia, que já esteja afirmada ou estejam em fase aguda, nesse caso são contraindicados. Agora, tanto homens quanto mulheres, por exemplo, se a pessoa já fez algum procedimento estético, principalmente se eu já fiz um preenchimento, se eu já fiz algum preenchimento na mandíbula, ou aquele que fazem no contorno, lá na parte de baixo do rosto, eu não sei o nome técnico. Se eu já fiz alguma coisa, eu posso fazer de novo? Pode sim, você acertou o nome, tá? Essa parte aqui de baixo é a que está falando, né? Isso. É a mandíbula mesmo. Tá. A gente chama de ângulo da mandíbula aqui, mente. E tem muita gente que faz, principalmente homem, né, Natália? Tem buscado muito agora, né? Sim, porque a proporção do homem justamente é aquele rosto mais quadrado, né? Que é aquela... mais marcado, parece. Mais marcante, o padrão de beleza masculino, né? Então os homens cada vez mais querem ficar com esse rosto mais quadrado, mais másculo. O que acontece? Eu posso sim preencher por cima e, na verdade, o preenchimento com ácido hialurônico ele é muito seguro e ele tem uma durabilidade de 12 a 18 meses. Então, eu vou precisar sempre estar fazendo uma manutenção. Tá. Porém, existem alguns preenchedores que são completamente incompatíveis, né? Que é aquele PMMA, vocês já ouviram falar? Que é aquele que não sai, né, doutora? Isso, que é o preenchimento permanente. Eu, particularmente, não faço, tá? Porque ele é incompatível com ácido hialurônico. Então, na verdade, você precisa entender e saber aonde o paciente fez e ser claro com o paciente, porque esses dois procedimentos juntos, esses dois preenchedores juntos, pode dar um problema. Mas se a pessoa fizer com preenchimento de ácido hialurônico, ela pode preencher nesse tempo de 12 ou 18 meses que ela precisar, ou até antes, porque em casos, por exemplo, que a pessoa precisa de muito volume, né? Eu tenho uma pessoa que ela não tem nada de mandíbula, já que a gente está falando de mandíbula, vamos continuar. Então, a pessoa não tem nada de mandíbula e eu vou precisar colocar uma quantidade grande
para que realmente eu estabeleça a proporção dessa face, eu não vou fazer tudo numa sessão só, justamente para não ficar muito exagerado. Então a gente vai fazendo aos poucos, aí a cada 2 meses a gente vai colocando mais quantidade até chegar onde o paciente precisa, né, para estabelecer a proporção. Mas isso a gente pode ir colocando por cima, não tem problema nenhum. E é só manter depois que eu encontrar aquilo que eu gostaria que ficasse o objetivo, sem mudar o meu rosto, eu só vou mantendo, né? Mas Exatamente. a minha dúvida, Natália, é a seguinte: a gente sabe que há alguns anos o ácido hialurônico não era tão utilizado quanto o PMMA. Sim. Então, muitas mulheres hoje ainda têm o PMMA, porque, como você mesmo explicou, não sai mais do rosto. Exato. Daí eu não posso fazer nada disso se eu tenho esse tipo de produto no meu rosto? Não, na região não. Para quem tem PMMA, eu sempre indico procurar um médico cirurgião plástico para verificar se tem granuloma na região, se não tem, se é necessário retirar mesmo aí cirurgicamente. E se ele tá quietinho, não deu nenhum granuloma, não deu nenhum problema, não mexe, não faz nenhuma outra coisa. O que você pode fazer é aí tratar a densidade de pele, né? Bioestimulador, laser, peeling, microagulhamento, isso a gente pode fazer. Agora, colocar outro produto que vai brigar com o PMMA ali não é legal, porque pode vir a dar um processo inflamatório tardio, e aí não é bacana. Ou seja, se eu tenho um produto como esse no meu rosto, não tive nenhum problema até agora, tem que fazer com que fique dessa forma, né, Natália? Exatamente, é aquela coisa de não mexer no que tá quieto. O Botox, qualquer pessoa pode fazer, independente do que já fez anteriormente, ou também não. A toxina, sim, porque a toxina botulínica ela tem uma durabilidade de no máximo 6 meses no organismo, tá? Ela começa a sair, se degradar em 3 meses. Então, com 6 meses, você não vai ter mais absolutamente nada. O que a toxina botulínica faz? Ela vai relaxar a musculatura. Então, ela vai servir para aquelas ruguinhas mais dinâmicas, que essas rugas, quando nós falamos, quando nós sorrimos, né, os famosos pés de galinhas, quando nós fazemos expressão de bravo, assustado, essas são as ruguinhas que a toxina ela resolve. Então, ela pode sim e deve ser feita a cada 6 meses. E o legal da toxina, que muita gente não sabe, é que ela pode ser utilizada e deve ser utilizada para prevenção. Então, você não precisa deixar marcar a linha. Mas a partir dos 27 anos, se você é uma pessoa muito expressiva, é ideal você já ir aplicando pequenas quantidades para que você não fique com aquela ruga marcada. Agora, se eu faço o Botox sempre, e você disse que paralisa, né, a região ali da linha, por conta disso ela acaba não se formando. Isso. Mas isso não pode causar uma flacidez de pele? E se eu resolver parar de fazer, cair tudo? Não, impossível. Primeiro porque a toxina ela age na musculatura, tá? Então a toxina ela relaxa a musculatura, ela não age na pele. O que acontece? A nossa musculatura e a nossa pele ela é condicionada. Eu sempre explico para os meus pacientes que é como se fosse um papel. Se eu pego uma folha de papel e eu fico dobrando ela, aquele vinco ele não vai sair mais. Certo? Então ele não vai sair mais aquele vinco. O rosto e a pele ela vai funcionar da mesma maneira. Então, na verdade, o Botox ele vai prevenir e ainda assim melhorar no futuro. Por quê? Ele vai evitar com que você fique fazendo as expressões, automaticamente ele vai evitar essas dobraduras, que seriam essas ruguinhas marcadas. Então, você não vai ter isso e ele não dá flacidez. Outra coisa também muito importante, existem alguns artigos agora que estão saindo, alguns artigos científicos, que o Botox ele também estimula a produção de fibroblastos, né, que é uma célula responsável pela produção de colágeno. Então ele também ajuda na firmeza da pele. Aí pode ficar tranquilo que na verdade o Botox ele é só amigo, ele não é inimigo não. Outra coisa antes da gente finalizar que eu quero te perguntar. A moda agora entre as mulheres são os olhos puxadinhos, o famoso Fox Eyes. Sim. Esse procedimento, muitas mulheres, principalmente americanas, têm feito de forma definitiva. Inclusive até uma modelo famosa mudou completamente o rosto, porque a expressão do olhar da Natália, na verdade, é a grande marca da gente, né? Sim. Eu posso fazer esse tipo de procedimento só para entrar na moda
de forma que vá saindo depois, ou ele só é feito com produto que seja definitivo? Não, o Fox Ice, ele pode ser feito com produtos, né? No caso, nós utilizamos fio de sustentação, que eles são absorvíveis, então ele vai ter uma durabilidade também de 2 anos no máximo, tá? Então esse fiozinho ele vai ceder. Eu não indico nenhum procedimento definitivo. Por que não indico, eu contraindico o procedimento definitivo? Porque o definitivo ele vai ficar. Só que o nosso rosto, a nossa estrutura óssea, a nossa musculatura, ela vai modificando conforme o passar dos anos. Então você não tem a mesma estrutura de rosto que você tinha quando você era mais jovem. É verdade. Não tem por que eu fazer algo que vai ficar definitivo se o meu rosto vai mudar. Então hoje é muito bonito. Hoje é lindo aquele rosto puxado. Mas daqui 3, 4, 5 anos que a sua estrutura de rosto mudou, ou mesmo que a moda já não é mais moda, não é mais legal. E que não vai ser, com certeza. Exato. Como que você vai fazer? Então, assim, eu sempre indico procedimentos que vão sair. Por quê? Eles são seguros, você pode tirar. Se a moda passar ou você não gostar, você não vai precisar ficar com aquilo. Até porque a gente dorme com a gente e acorda com a gente, né? Imagina, só ficar de gente que você não gosta. O resto da vida não dá, né, Natália? Pelo amor de Deus. Mas os fiozinhos, né, que são utilizados para o Fox Eyes, que é esse efeitozinho aqui, para puxar a caldinha da sobrancelha, são fiozinhos de sustentação. Esses fiozinhos, eles têm sim fios absorvíveis e que você consegue esse efeito de levantar o olhar, né, levantar a sobrancelha, dar uma abertura no olhar e você consegue retirar se você quiser. E se não, ele tem uma durabilidade de até 2 anos. Só quero lembrar a você que você tem que sempre, sendo homem ou mulher, porque os homens também estão cada vez mais vaidosos, não se esqueça de procurar um profissional especializado no assunto, que tenha registro, busque. Eu sempre falo que a propaganda de boca, né, Natália, é a melhor que existe, porque tem muita gente curiosa no mercado que não tem essa precisão para fazer, nem autorização para fazer esse tipo de procedimento. E é assim, para um profissional, estou conversando com a Natália, que é uma profissional, é a coisa mais fácil do mundo e já tem todo jeito para olhar para você e ver o que fica melhor. Uma pessoa que não é profissional no assunto pode fazer de algo tão simples e que te pode deixar tão bem uma desgraça no rosto da pessoa, né, Natália? Essa que é a verdade, né? Exatamente, são as complicações e as intercorrências que é o mais difícil de resolver. E aí vem pra gente depois ter que resolver essas coisas de outros profissionais e é complicado. Daqueles nem são os profissionais, né? De outras pessoas que se passam por profissionais, né, Natália? É complicado. Hoje em dia a gente realmente tem que ver onde nós vamos fazer o procedimento, não procurar preço, porque realmente estética não é algo que é tão barato, né? Então, assim, a gente precisa procurar profissional adequado e que realmente faça. Então, olhe o trabalho dele, procure, vê o que ele faz, o que ele está estudando, né? Eu citei para vocês falando sobre artigo científico e é isso, a gente está sempre estudando. Verdade. Não adianta a pessoa achar que porque a estética é baseado em nada, né? Tem que ter estudo. Natália, muito obrigada pela tua participação aqui no Doutor TV. É uma alegria ter você com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Keila, por me chamar. E precisando, estamos à disposição. Obrigada, querida. E você que acompanha a gente, todos os contatos da doutora Natália estão na nossa descrição, assim como também os contatos aqui para você acompanhar o Doutor TV. Lembrando para você que todo dia tem novidade aqui no nosso canal. Um beijo para você e até a próxima.